Muito boa tarde. Graças a Deus é que nos encontramos, em mais essa oportunidade. Então vamos aproveitar, procurando assimilar essa doutrina que realmente amplie o nosso entendimento sobre as leis de Deus. Realmente é uma doutrina diferente. A gente sabe por que está aqui, da onde nós viemos, para onde vamos, o que estamos fazendo aqui na Terra, Será que nós estamos de turista ou estamos aproveitando essa chance abençoada que é a reencarnação? Então, vamos fazer aquele nosso momento de interiorização, de harmonização, para fazermos a nossa prece e passarmos para a nossa irmã Sueli. Deus, querido Pai, Jesus, amigo e mestre, muito te agradecemos, Senhor, por mais esta oportunidade que estamos tendo de aqui nos encontrarmos. Que esses instantes em que vamos estar juntos possam ser úteis, Senhor, para que modifiquemos padrões, procuremos vivenciar o que viemos aqui buscar. E que a nossa irmã, Senhor, que fará uso da palavra, receba a inspiração desses amigos espirituais que, por certo, aqui se encontram. Obrigada, Senhor. Graças a Deus e que assim seja. E com vocês, Celi Machado. Uma boa tarde para todos. Vamos continuar estudando sobre a reencarnação, Que nós entramos nesse assunto semana passada. A Ângela estava falando que se a gente veio para cá para fazer turismo ou para outra coisa, turismo é o que não foi. Mas não foi mesmo. Ninguém veio para cá fazer turismo. Kardec pergunta, até vou adiantar um pouquinho aqui, ele pergunta assim, qual a finalidade da encarnação? Quer dizer, para que a gente vem, com que fim a gente nasce, E eles respondem assim, expiação, já começou a complicar, expiação e melhoramento progressivo da humanidade. Sem isso, onde estaria a justiça? Então, olha, expiação, só por essa palavra, já corta a possibilidade de estarmos aqui fazendo turismo. Mas não estamos, não tem jeito, É uma necessidade, porque a gente vai ver que uma vida só não dá para a gente se corrigir, mas é uma viagem compulsória, Nós não podemos fazer essa escolha. Mesmo aqueles que não acreditam nela vão renascer, vão reencarnar. E a gente, queira ou não, vai reencarnar. Como eu disse na semana passada, eu tenho uma prima que ela fala isso, só de saber que eu vou ficar nesse vai e vem já me cansa, porque eu não quero sair daqui não, adoro a vida, adoro viver, mas eu não queria voltar não. Eu falei, mas não tem querer não. Eu, como estava até falando com o Jorge ali, falei semana passada, eu já negociei para voltar num corpo masculino. Corpo feminino eu não quero mais não, pelo menos durante um bom tempo. Dá muito trabalho, Dá muito, tem tantas coisas. Eu vejo muitas que os homens levam muita vantagem, Mas como nós temos que passar pelas duas experiências, não tem jeito mesmo, vai ter que ir, Eu estou agora em corpo feminino, os homens estão belos e sorridentes em corpos masculinos, mas não ficam belos e sorridentes durante muitos anos, não, porque vão para corpo feminino ainda. Não tem jeito. Isso aí, queiramos ou não, a gente vai reencarnar. E eu falo isso brincando, porque quem dera que a gente pudesse escolher, Mas isso não é escolha, não. A gente escolhe as provas, mas a polaridade sexual, ela vai depender da necessidade kármica. Estando o espírito bem evoluído, pode ser até que ele possa escolher. Se ele já alcançou um nível aí muito bom, mas normalmente a polaridade sexual, ela é determinada ou pela inferioridade muito grande da alma, que puxa mais para um gameta feminino ou masculino, uma célula masculina ou feminina para dar essa determinação aí,
mas normalmente ela vai depender, essa escolha aí não vai ser uma escolha, vai ser até uma imposição da necessidade kármica da alma. Então a gente pode até pedir, mas não é uma regra que a gente vai conseguir não, né? Então a gente tem que dar conta, mas a alma precisa da encarnação num corpo masculino e feminino. Por aí a gente vê o tamanho das diferenças, né? Porque se fosse muito parecido, não precisava, né, mudar de polaridade. Num polo só sexual resolveria o problema da evolução. Só que não é bem assim, né? Não é bem assim. Então o espírito encarnado num corpo feminino desenvolve muito mais a parte de sentimento e emoção do que o espírito num corpo masculino, né? Tanto que os homens são muito mais práticos, né? Muito mais objetivos. A mulher não é assim, né? A mulher não é nada prática e nada objetiva, né? Então as diferenças são importantes, são necessárias para o aprimoramento da alma, para o aperfeiçoamento da alma. Então, na questão da reencarnação, não é fácil essa mudança de polaridade, não. Não vai passar assim com uma facilidade muito grande, uma encarnação num corpo masculino, a próxima vem num corpo feminino. Não é bem assim, não. Isso dá um trabalho, isso dá muito trabalho, por causa do arcabouço psicológico da alma. Uma alma, para renascer num corpo de polaridade diferente da que ela teve, tem que passar por todo um processo para que essa mudança aconteça de fato na alma, né? Para que ela possa se encaixar direitinho num corpo totalmente diferente do que ela teve antes. Então isso dá trabalho, isso causa muito problema às vezes, né? Às vezes essa mudança não acontece completamente e vem um espírito ainda com muito da psicologia masculina num corpo feminino, ou ao contrário, vem um espírito carregado ainda de psicologia feminina num corpo masculino, ou de psicologia masculina num corpo feminino. Isso, vou deixar bem claro, não determina a homossexualidade, tá? Não é isso que determina a homossexualidade de forma nenhuma. Muitas vezes nós vemos uma característica muito masculina numa mulher e não tem nada de homossexualidade, e o contrário também. A gente vê características muito femininas no homem e ele não tem nada a ver com homossexualidade, não é homossexual, apenas pode ter acontecido por uma mudança de polaridade por necessidade reencarnatória e não ficou tão determinado isso na psicologia da alma, mas não atrapalha. Isso não atrapalha o desenvolvimento dessa alma. Ela só tem características um pouco mais masculinas ou um pouco mais femininas, mas a psicologia é de acordo com o corpo, estará de acordo com o corpo. Então não vai alterar em absolutamente nada. Por uma outra oportunidade a gente fala sobre isso, mas a homossexualidade não é caracterizada pela mudança de polaridade por necessidade kármica. Por mudança de polaridade, sim, causada pela própria inferioridade da alma, mas não por necessidade kármica. Isso é outra história, né? Que nós vamos falar sobre isso depois. Então não adianta a gente querer escolher muito essa parte aí não, porque isso vai ser determinado pelo que nós tivermos que passar, né? Pelas nossas provações e expiações aqui na Terra. A alma que não atingiu a perfeição durante a vida corpórea, como acaba de depurar-se? E eles respondem submetendo-se à prova de uma nova existência. Por mais que às vezes a gente fale assim, eu não queria voltar, eu não queria reencarnar, a gente também tem que pensar nessa questão do nosso desenvolvimento. Como a gente falou na outra reunião, uma pessoa que passou o dia sem aproveitar todo o seu tempo e já no finalzinho assim do dia, né? Já no início assim da noite, ela resolveu mudar o seu pensamento que ela teve durante o dia e iniciar uma atividade importante para ela, mas não vai dar tempo dela acabar naquela noite, né? Naquele dia. Mas ela não se importa nem um pouco, porque ela tem o dia seguinte. Então,
começou tarde, não vai dar tempo de acabar? Amanhã vamos terminar. Né? Amanhã a alma vai, pelo menos a gente espera acordar pela manhã e continuar a nossa vida, né? Então, lógico, ela não vai se estressar, não deu tempo de acabar. Amanhã de manhã eu levanto um pouquinho mais cedo e vou me inteirar aí nessa tarefa e vou dar conta. Então, não se estressa. Então, é assim que deve acontecer conosco. A gente passa uma vida, né? A gente passa uma vida inteira, muitas vezes vivendo de uma forma que não é a mais adequada para a gente sabe disso, né? Eu já contei essa história aqui, mas vale a pena a gente relembrar. Uma amiga minha, quando ela descobriu isso, o pai já estava muito doente, passou uma vida inteira, né, com a família e tudo, mas sempre ela ainda falava, desde que a gente era assim criança, a gente tinha medo do nosso pai. Ela tem mais 2 irmãos, um casal de irmãos. Ela falava, a gente tinha medo, porque ele sempre inspirou isso, ele sempre foi muito autoritário, quase um tirano na casa. A gente tinha mais medo do que respeito. Gostava dele, mas tinha medo. Então, quando ele saía, que ele tinha umas atividades fora, assim, quando ele saía, ficava uma paz na casa. A gente respirava, a gente vivia com mais tranquilidade, mais relaxado, porque quando ele estava, todo mundo ficava assim, né, tenso, até minha mãe, porque estava sempre assim, parecia que estava de mal com o mundo, né? Uma pessoa boa, um provedor na casa, nunca faltou nada, mas era assim. Ela falou, a gente não tinha aquele relaxamento, aquela coisa de ficar perto, porque a gente estava sempre achando que alguma bronca vinha, que vinha uma reprovação, alguma coisa. Esse pai ficou doente já com mais idade, ela já uma mulher e os irmãos também, né, não eram mais crianças, e apanhou um câncer, o pai dela. E ele foi para o hospital e ela foi ajudar e ficou com ele muitas vezes. Ela falou, olha, desde o início daquele tratamento, a gente viu uma modificação muito grande nele. Ele se revelou um pai tão amoroso, tão agradável, tão bom. Ela falou, eu chorava mais pela falta que ele ia me fazer, porque eu conheci aquele pai de verdade naquele período, do que propriamente pela doença dele. Porque ela falou, como eu fiquei triste, como eu fiquei infeliz de ver aquela revelação, de ver quem ele era na verdade, e ele não teve, talvez por orgulho ou não sei o que, uma inferioridade qualquer, não revelou isso durante uma vida inteira. Foi um pai que a gente às vezes tinha até raiva dele, então ele não despertou o amor da gente, ele não conquistou isso. E depois, quando ele ficou doente, quer dizer, já no final da vida dele, nós conhecemos quem era aquela pessoa de verdade, né? E todos lamentamos muito quando ele morreu, porque não era nada daquilo que ele deu demonstração uma vida inteira. Quer dizer, como aquela pessoa, e ela dizia isso para ele, né? Ela dizia, para ele, os irmãos também. Então, como aquela pessoa deve ter ficado infeliz e triste de não ter mais a chance, a oportunidade de viver para demonstrar quem realmente ele era, né? De ser aquele pai amoroso, aquele pai bondoso dentro da casa. E realmente não teve mais oportunidade. Nem aturou muito, porque estava realmente passando muito mesmo a doença, estava num estado avançado. Aí a gente fica imaginando, olha só, não é como aquela pessoa que iniciou um trabalho mais tarde, não deu para acabar, e no dia seguinte vai acabar. Mas aí como é que fica uma situação dessa? Numa hora dessa a gente bendiz a reencarnação, porque aquela alma vai reencarnar. Se ela não reencarnar com aquele núcleo familiar, que isso pode acontecer, se ela não reencarnar com o mesmo núcleo familiar, vai reencarnar num outro e vai ter a oportunidade de viver demonstrando amor, demonstrando solidariedade, né? Uma pessoa mais mansa, mais pacífica. Para isso que existe a reencarnação, para fazer a pessoa evoluir, para fazer a pessoa se aperfeiçoar, o espírito se aperfeiçoar. Né? Então, resgatar o seu passado, quem sabe volta no mesmo núcleo familiar, né? Para que essas almas que ali estão, né, lamentando hoje o fato de não ter
podido conviver com uma pessoa totalmente diferente do que eles conviveram, e era, né? Então, as pessoas, a gente nem pode imaginar como que isso é fato, como que isso existe. Né? A pessoa, às vezes, não quer demonstrar. Isso, na verdade, acontece assim, num número maior de casos, em espíritos reencarnados em corpos masculinos. Né? Porque é cultural isso, tem que mostrar força, tem que mostrar poder, não pode mostrar fragilidade. Mulher chora mais, né? Isso é explicado pela medicina mesmo, né? O cérebro feminino trabalha diferente, a gente tem muito mais emoções, a gente se emociona mais. Então, o homem aprendeu que o homem não pode chorar, aí fica aquela pessoa mais endurecida, se esforçando para ser assim. Né? Mas não é nada disso, né? Não é nada disso. Isso aí, graças a Deus, isso já está acabando e a gente já vê, né, os homens, de uma maneira geral, muito mais domésticos, muito mais caseiros, muito mais maternos até. Né? Quando os homens, hoje em dia, todos ajudam muito na casa, cuidam dos filhos juntos. Então, isso foi uma evolução aí na reencarnação de um espírito num corpo masculino. Mas a reencarnação visa realmente esse progresso, né? Essa aproximação, né, das ações, das atividades, não desprezando as funções principais, que é a função da maternidade, a função de prover, né, a casa. Há tantas diferenças entre o cérebro masculino e o feminino que é até muito interessante. Há quem diga que as mulheres adoram falar isso, mas homem não acha nada em lugar nenhum. Homem não encontra nada numa geladeira, ele não encontra nada numa gaveta, num armário. É desesperador, não acha. Se não tiver assim, ó, bem na frente, com uma etiqueta enorme, não acha. Não acha. Eu, às vezes, saio assim, deixo assim, alguma coisa na geladeira. Aí, quando eu chego, aquilo não tá bom. Eu digo, mas você não usou, você não comeu. Eu não vi, eu não achei. Eu falei, não achou uma vasilha na frente, você não achou? Eu não abri para ver o que estava dentro. Eu falei, pois é, então você não tem achado, né? Então, aí os homens falam, as mulheres adoram falar isso. Mas isso não é um defeito, não. Isso é por conta da atividade masculina. Desde o início, né? Desde o início, o homem tinha que prover a família, tinha que proteger a família. Moravam em lugares difíceis, com animais, com tudo. Então, ele tinha sempre que estar com uma visão muito frontal, para ver longe o perigo que poderia estar ameaçando a sua família, né? A sua casa. Então, ele desenvolveu essa visão frontal. Não tem muita visão lateral, não tem muito isso. Por isso que não acha. Se não tiver ali na frente, ele não acha. Já repararam, vocês homens, já notaram que quando entram num restaurante com a família, raramente vocês vão se sentar de costas para a porta do restaurante? Raramente isso acontece. Normalmente o homem se posiciona de forma que ele fica de frente para a entrada. Né? Isso é instintivo nele já. Porque ele tem que estar protegendo, ele tem que estar vendo tudo que está acontecendo. Já a mulher que ficava em casa tomando conta enquanto o marido saía para caçar, e ele precisava de ter uma visão muito boa para alcançar a caça, né? Para ele poder atirar e alcançar a caça, a mulher precisava de desenvolver uma visão, parabólica. Porque se viesse algum animal em volta da casa ou por trás, então ela tinha que estar sempre ali, preocupada e protegendo ali dentro da casa. Então aquela visão, parabólica, 360 graus. Não é? Uma mulher entra numa festa, ela sabe tudo. Em 10 minutos, o que fulano está vestindo, calçando, qual é o acessório, qual é a cor da roupa. Sabe tudo. Porque a visão é assim, é 360 graus. Entra num restaurante, ela já sabe as prateleiras, já sabe tudo onde está. Manda um homem comprar uma coisa, ele não acha uma caixa de sabão.
né? E ela já sabe tudo, porque ela desenvolveu isso desde lá do início, com a necessidade de proteger realmente aqueles que estavam sob a sua guarda. Então, isso e isso, acabou isso sendo preservado pelas funções cerebrais. Então, o cérebro de um homem trabalha completamente diferente do cérebro da mulher, né? Então, há uma necessidade aí que o espírito, ao reencarnar, ele tenha essas experiências, né, essas duas polaridades, para que ele desenvolva essa praticidade, essa objetividade que a mulher não consegue desenvolver, né, senso de direção. Não estou dizendo 100% das mulheres, mas a maioria não tem. A maioria não tem senso de direção para dirigir assim. Às vezes eu preciso ir a um lugar, coitado do meu marido, ele faz uma ginástica para me explicar, ele falou, compra um GPS. Eu não consigo, você não consegue. Realmente, eu me perdi dentro de Cantagalo. Então, a gente não tem. Eu vou a um lugar, eu não volto naquele mesmo lugar com a facilidade, eu me perco. Aí ele fala, como é que pode um negócio desse? Mas mulher não tem isso. Não é dela isso, ela nunca precisou disso. Né? Hoje nós estamos precisando, então daqui para frente as coisas vão mudar. Aí quem que brincou comigo semana passada que é melhor querer ficar no sexo feminino não, porque as coisas estão trocando tanto de posição que de repente não vai ser muito bom não, trocar de polaridade sexual não. Então realmente a gente reencarna para desenvolver, para espiar, para provar, para se desenvolver em todos os sentidos. Mas tem coisa que não dá para desenvolver numa polaridade sexual, vai desenvolver na outra. E isso é extremamente importante. Mas que dá trabalho para fazer essa mudança, dá. Como realiza, então, ele essa nova experiência? Pela sua transformação como espírito, eles dizem, ao se depurar, a alma sofre, sem dúvida, uma transformação, mas para isso necessita da prova da vida corpórea. Então, na erraticidade, a gente aprende muito, né? Ao desencarnarmos, quando a gente sai daquele estado de perturbação da alma e vê o que a gente poderia ter feito e não fez, né? E ver os erros que cometeu e muitos erros. Quando a gente passa por essa experiência, no final, depois que saiu daquele primeiro estado de perturbação, a gente lamenta muito e começa a se aprimorar já na dimensão dos espíritos, né? Já naquele período entre uma encarnação e outra. E aprende muito, porque não tem as influências do mundo, não tem a influência da matéria, ela não tem os prazeres mundanos para desviar a sua atenção. O que ela tem lá? A visão dos espíritos mais felizes. Ela tem a visão de espíritos mais evoluídos. Então, nesse ponto, ela quer alcançar, ela trabalha muito para aprender, ela trabalha para ela desenvolver isso. Mas como que pode provar que aprendeu? Como que ela pode provar que ela realmente já está apta a mudar de um grau aí para um aperfeiçoamento melhor? Reencarnando. É a única forma dela provar. Porque se os erros aconteceram na vida material, se aconteceram sob a influência da matéria, a influência dos prazeres do mundo, é essa influência que ela tem que enfrentar. São esses prazeres no mundo que ela tem que enfrentar. Então, são essas influências fortes, né, do mundo material que ela tem que enfrentar. E é para cá que ela vem, ou para um mundo, né, mais ou menos semelhante a esse. Para ela provar que realmente ela está melhor, que ela já sabe, que ela já aprendeu e que ela não tem mais que se preocupar com aquilo ali. Então, só enfrentando a situação. Por isso que a finalidade é a expiação. Ela vai sofrer os problemas, ela vai passar pela privação, pela necessidade, para ver como ela vai reagir. Então, isso ela necessita da encarnação. Não adianta que só na erraticidade, ela vai aprender muito mais do que aqui. Mas ela só vai aqui, só aqui que ela vai poder provar que realmente ela sabe. A alma tem muitas existências corpóreas? Eles dizem que sim.
Como eu falei, algumas religiões, né, reencarnacionistas, eu não sei se o budismo pensa dessa forma, não posso garantir, porque nunca estudei essa filosofia, mas já ouvi falar que eles falam em 7 encarnações. Não sei se isso é fato, não. Não acredito que falem, não, porque eles têm uma filosofia muito bacana, de muita lucidez, não acredito que falem isso, não, mas não são 7 encarnações, não são 8, não são 10, não tem número. A encarnação, o número de reencarnações vai depender da necessidade do espírito, de quanto ele precisa vivenciar os planos materiais para ele poder aprender. E 7 não é nada, né? Não é nada. Imaginemos 7 encarnações, dá para aprender nada. Quantas coisas nós temos que aprender, né? Quanto nós temos que evoluir, quanto que a gente tem que se aperfeiçoar. 7 não dá para nada. Sem contar que a gente passa, às vezes, uma encarnação inteira sem conseguir subir um degrauzinho sequer. A gente ainda permanece naquele. Melhorou em alguma coisinha, mas não fez muita diferença, não. Não pode parar, né? Contanto que melhore alguma coisa, mas não tem. Então, eles respondem que todos nós temos muitas existências. Os que dizem o contrário querem manter-vos na ignorância em que eles mesmos se encontram. Esse é o seu desejo, né? Isso a gente encontra até por parte dos espíritos, em comunicações mediúnicas, dando informações erradas. Porque o espírito, o médium que tem essa capacidade de entrar em contato com os espíritos, né, que ser um medianeiro aí mais ostensivo, porque médium todos nós somos médiuns, porque nós estamos frequentemente em contato com o nosso anjo da guarda e ele é um espírito, então há esse intercâmbio nas nossas preces, nas preces que a gente faz para alcançar, né, um nível superior de meditação, de encontro com o nosso anjo da guarda, com Jesus, com Deus. Então isso é mediunidade, porque existe esse intercâmbio entre o santo com o qual a gente está se comunicando para pedir alguma coisa, aqueles que acreditam, né, fazendo as suas promessas, no cristianismo a gente vê muito isso. Então isso é um intercâmbio. Eles não estão encarnados, né? Então, todo contato com o mundo espiritual demonstra aí um intercâmbio mediúnico entre o espírito e o encarnado. Mas nem sempre esse estado aí de mediunidade é tão aprimorado, né? E ele fica só nesse nível. Não deixa de sermos médiuns por causa disso, mas não passa, não vai além, não é uma mediunidade ostensiva. Mas mesmo aquele que conversa com os espíritos, que dá passividade aos espíritos, isso aí, ele não precisa ser moralizado para isso. Isso é uma faculdade orgânica, né? A faculdade mediúnica em si, ela é orgânica, ela não depende só do espírito, ela depende inclusive da parte material, do corpo ser mais ou menos refratário para liberar mais ou menos fluidos, para que esses fluidos possam entrar em contato com os fluidos do espírito, para que haja, então, essa comunicação. Então, isso é uma faculdade orgânica, não é espiritual, né? Então, não está ligada à moralidade do ser. Uma pessoa imoral, uma pessoa realmente, né, que não tenha nenhum um grande valor aí social, que tenha, pelo contrário, né, que é até nociva, pode ser médium? Pode. Só que vai ter uma qualidade inferior nas suas comunicações. Porque um espírito bom, um espírito superior, não vai procurar um médium assim, imoral. Não vai. Então a faculdade existe. Aí ele vai dar passividade para espíritos ignorantes, espíritos pouco moralizados, que vêm e falam aquele monte de bobagem, né? Porque eles não têm conhecimento, são espíritos bem inferiores. Se utilizam de uma faculdade mediúnica, né, de um médium, que também não oferece moralidade, não oferece muito desenvolvimento, né, nessa área. Então, eles podem falar muita bobagem. Agora, são espíritos que não conhecem nada. Então, ficam falando bobagem, aí enganam as pessoas, e assim as pessoas acreditam muitas vezes nisso, né? Principalmente aquelas que procuram esses médiuns para coisas materiais.
sabe? Para coisas desse mundo, que não tem nada a ver, um espírito superior não se presta a isso. Não é? Não se presta a dar ideia e fazer coisa para arrumar namorado, separar namorado, nada disso. Não se prestam a isso. Então, um médium que esteja com essa atividade realmente não está recebendo espíritos muito superiores, porque um espírito superior não vai perder tempo com isso, né? Essa questão é material, é questão de livre-arbítrio, de escolha das pessoas, de necessidades kármicas que cada um tem que ter. Então, os espíritos não interferem. Os espíritos interferem, sim, na aproximação de almas que precisam se encontrar. Isso é outra história, é diferente. Não precisa ninguém lá pedir namorado, não, né? Quando se faz a escolha das provas, a questão de profissão, casamento, algumas dessas questões, elas já são assim designadas para nós por necessidade kármica. Então, aquelas almas que precisam realmente de se encontrarem nesse mundo, elas vão se encontrar. Se a necessidade kármica foi essa, se a escolha de ambas as almas foi essa, esse encontro vai acontecer. Isso os espíritos trabalham nesse setor? Trabalham? Claro que sim. Podem aproveitar situações que proporcionem esse encontro. Né? Quantas vezes a gente assiste determinadas coisas? Às vezes uma pessoa que mora tão longe, que não tem contato, mas por um acidente ou incidente qualquer, se encontra com aquele que vai ser a sua cara metade desse mundo aqui, né? Pejorativamente, que ninguém é metade de ninguém, que não existe metade de ninguém. Todos nós somos espíritos inteiros. Mas digo assim, na brincadeira, com aquele que vai, ou aquela que vai dividir a nossa encarnação, né? Num matrimônio aí. Então acontece, então isso aí, os espíritos até fazem, colocam o dedinho deles lá para esses encontros acontecerem, isso normalmente isso é natural, acontece normalmente. Mas quando está difícil, eles dão uma ajudinha. Isso porque tem que ser, né? Agora, aqueles espíritos que ficam trabalhando de outra forma, e aquelas pessoas também que se prestam a esse tipo de coisa, né? Procurar centros mediúnicos para determinadas ações e atividades, não são bons espíritos, então tem que se levar em conta o que eles falam. Não tem que se levar em conta. E outra coisa, muito cuidado com o que vocês que eu estou dizendo, nós, né, encarnados, falamos com eles. Porque nem sempre o médium, isso aqui, a gente sempre alerta sobre isso. Um médium não é inconsciente. Nenhum médium é inconsciente. Nenhum. No momento da comunicação, ele está consciente, sim. Ele está participante, sim, daquela comunicação. O espírito está no seu campo de energia e ele está ali atento a tudo. Então ele ouve perfeitamente o que a outra pessoa o que aquela pessoa que foi procurar aquele médico está falando com o espírito. Ele toma conhecimento disso. Ele sabe disso. E se não houver, né, uma seriedade muito grande naquele trabalho, ou se aquele espírito não for muito moralizado, que provavelmente para determinadas atividades ele está sendo cogitado, então não é, ele não faz a limpeza no arquivo mental do médium, o médium fica sabendo. O médium fica sabendo de tudo que a pessoa contou para o espírito. E já houve casos até de chantagem. Né? Uma pessoa já veio aqui no centro, conversou comigo a respeito disso. Que estava apavorada, que estava sendo chantageada por um médium. Que ela contou umas coisas para o espírito e o médium ouviu. Se é que ele estava com o espírito ou não, não sei. Mas o fato aconteceu. Então, a gente tem que ter muito cuidado com essas coisas, né? Muito cuidado. É por isso que a gente não tem... O espiritismo não faz isso. Não existe essa prática no espiritismo. Da pessoa ficar conversando com o espírito para saber isso, aquilo, pedir isso, aquilo. Não tem isso. As reuniões práticas do espiritismo... são reuniões para auxílio do encarnado e desencarnado, daquele que está ainda procurando se reencontrar na dimensão dos espíritos, ou auxiliar uma pessoa que está com processo de obsessão, de influenciação. Não se questiona espíritos, não fica se perguntando nem pedindo nada, não existe isso
no espiritismo. Pode existir alguns centros mediúnicos, mas no espiritismo essa prática não existe, porque isso é antidoutrinário, né? Não se tem essa atividade, né, nas casas espíritas, e pode ser que se tenha em alguns centros mediúnicos. Então, a reencarnação, ela nos oferece sempre as oportunidades de darmos certo. Então, aquela questão de uma profissão, de um encontro para formar uma família, por causa das escolhas que fizemos, né, de receber esse ou aquele espírito. Na vida que nós estamos tendo hoje, na nossa encarnação hoje, eu já falei isso aqui outras vezes, nós já estamos mais ou menos esquematizando a nossa vida futura, as nossas reencarnações futuras, porque dependendo da atividade que a gente está fazendo, dependendo dos erros que estamos cometendo, também das coisas boas que estamos fazendo, da exploração ou não que estivermos fazendo contra alguém. Então, isso tudo pode nos dar oportunidade de já estarmos esquematizando uma vida futura, que quando a alma parte da Terra, depois da perturbação, ela faz o balanço da vida que ela levou, ela vai vendo, poxa, eu não podia ter feito isso com fulano. Então, esse fulano aí, eu vou pedir a permissão de nascer como filho, para que eu possa cuidar dele pelo que eu fiz a ele, né? Muitas vezes a gente recebe no nosso lar, na Terra, né? No nosso núcleo familiar na Terra como filho, aquele que a gente tirou a vida numa outra encarnação. Aí a gente pede essa bênção, já que a gente cometeu esse ato indigno, que a gente possa consertar isso de alguma forma, né, recebendo esse espírito, dando a vida que a gente tirou, né? Ah, mas aquela não voltou. É o espírito. Só mudou a aparência, só mudou a parte física, o corpo, mas o espírito é o mesmo. Então, as oportunidades que nós negamos a eles, numa determinada existência, tirando a vida dele, nós poderemos, numa encarnação mais à frente, dar essa oportunidade para ele dar continuidade a tudo aquilo que ele ia fazer naquela vida que a gente interrompeu, porque estava no momento dele isso, então Deus não permitiria, né? Mas fomos responsabilizados, porque foi pela nossa mão que partiu. Então é muito comum isso, né? Então na vida que a gente está hoje, a gente já pode estar aí esquematizando as nossas vidas futuras, pelas coisas que nós estamos fazendo aqui, né? Pelas atividades que às vezes nós não teremos tempo de terminar, e Deus vai nos conceder essa bênção de poder reencarnar e continuar naquela atividade que a gente estava. Porque a vida é um ato contínuo, né? Ela não é interrompida. A vida material, sim, mas a vida do espírito, ela não é interrompida. Ela muda, né, de aspecto, de formato, mas interrompida ela não é. A gente continua trabalhando e fazendo aquilo que a gente tem que fazer, e muitos continuam, inclusive, nas atividades do mal, né, se tornando obsessores, espíritos inferiores, se miscuindo na vida das pessoas. O mesmo que fazia antes, continua fazendo depois, se a gente abre porta para isso acontecer. Do contrário, Deus não iria permitir, né? Para resultar, então, desse princípio de que a alma tem muitas existências, né? Desse princípio que após ter deixado o corpo, a alma toma outro, dito de outra maneira, que ela se reencarna em novo corpo, é assim que se deve entender? Ela reencarna num novo corpo, e eles dizem, é evidente, mas às vezes as pessoas ficam assim, mas eu vou renascer num outro corpo, no corpo de alguém. Não, de alguém não. No próprio corpo, que foi criado para aquela alma. Esse corpo que a alma está usando como instrumento de trabalho, nenhum espírito vai usar. Ele vai morrer. Ele foi criado para aquela alma reencarnar pela união dos gametas masculino e feminino. Ele foi criado para aquela alma como instrumento para aquela encarnação. Ela vai usar esse corpo. Vai estar ligada a ele molécula por molécula desde a época da formação, e isso aconteceu desde aquela época, com os fluidos do perispírito. O perispírito está ligado ao corpo, molécula por molécula. Então esse corpo, cada um que tem o seu corpo, é seu, durante
o tempo que vai viver na Terra. Depois esse corpo morre. Nenhum espírito vai usar, vai morrer. Aí nós vamos, na próxima encarnação, pegar um corpo novo, né? Um corpo feito também, esquematizado, com os fluidos do perispírito, só para a gente utilizar o tempo em que a gente tem que viver no mundo material, nesse ou em qualquer outro. Então é um outro corpo físico, mas é um corpo criado para nós, que vai morrer quando nós não utilizarmos mais. Quando chegar o tempo, ele vai morrer. Ninguém usa, né, esse corpo. Não há possibilidade nem de um outro espírito, no caso, um espírito obsessor, entrar nesse corpo. Não existe essa possibilidade. A alma está ligada ao corpo molécula por molécula. Não existe essa possibilidade. Não há uma possessão dessa forma. A possessão propriamente dita não é assim, entrar no corpo, não possui o corpo nessa situação. É na energia, é na mente que essa alma entra, não é no corpo. Então a incorporação, o termo não seria esse, porque entendemos por incorporação uma alma entrar num corpo, né? A incorporação existiu uma vez só, quando aquele corpinho estava se formando, que o espírito que vai usá-lo incorpora nele, né? Porque está ligado molécula por molécula ao corpo, esse espírito, através do perispírito. Por ocasião do nascimento, completa-se a encarnação. Aí sim, há uma incorporação da alma ao nascer no corpo formado por ela mesma, que ela também auxiliou a formar. Então, aí sim, a incorporação propriamente dita é isso. Agora, fora isso, uma incorporação de um espírito não acontece dessa forma. É no campo de energia que ela atua. Então, aquele termo chulo aí, de falar que está com encosto, esse está certo. Esse está certo. A alma encosta. Ela encosta no campo energético. No campo energético ela até entra. O espírito se encosta e entra no campo de energia, na nossa mente. Isso acontece, isso é fato. Agora, não incorpora, não entra no corpo. Agora, precisa de entrar no corpo? Não. Não é a alma que comanda? Não é o corpo que recebe tudo que a alma comanda? Então, o espírito obsessor, seja ele qual for, ele faz o maior estrago no corpo físico da pessoa, porque ele entra na mente, e a mente é que vai trabalhar, que vai comandar aquele corpo que é dela, mas ele interfere na mente. Então faz, no estado de subjugação, faz a alma, né, dar comandos ao corpo os mais bizarros possíveis. E a pessoa passa vergonha, porque às vezes está, inclusive, consciente do que está fazendo e não consegue evitar. Né? Coisas terríveis. E uma alma malvada, né? Um espírito inferior, ele se diverte com essas coisas. Né? Então, não é que ele esteja incorporado. Ele está no comando daquele corpo, através da influência exercida sobre a mente daquele encarnado. Aí ele faz o comando. Né? Inclusive, é capaz de modificar a química orgânica. É capaz de fazer transformações na matéria dessa pessoa através da transformação da química orgânica. E pessoas ficarem diferentes, tons de pele, tipo de cabelo, até isso é possível. Quando há uma interferência muito grande, uma subjugação muito grande, que é o mais alto grau da obsessão, isso pode acontecer. A pessoa muda a aparência, né? O semblante dela não é o mesmo, fica totalmente modificado. O olhar, então, que é a janela da alma, é terrível. A pessoa muda o olhar, muda comportamento, se a aparência física também muda. O que muitas vezes ocorre para piorar essa situação é que num estado desse, normalmente as famílias acham que é
um problema mental muito grande, uma loucura, qualquer coisa assim, aí toma tanto remédio que também acabam por fazer transformações orgânicas na pessoa. Então, aquilo ali passa um a ajudar o outro. O remédio e a atuação do espírito a ajudar para que essas transformações aconteçam e a gente nem consegue estabelecer o limite da ação de um e de outro. É muito triste. É muito triste um espírito fazer isso com alguém e a pessoa ter que passar por isso. Mas entra naquela questão, por que Deus permite? Deus não permite. Isso não está no quadro da permissão dele. A gente sempre atenta para isso, porque esse verbo é muito usado. Quando a gente permite, a gente é conivente. Deus não é conivente com nada disso, ele só não impede. Porque é a consequência do mau uso do livre-arbítrio da alma que leva a alma até uma situação dessa. Isso não acontece de repente, isso não acontece num piscar de olhos, num apagar e acender de luz. Não é assim. Esse processo obsessivo, ele é longo. Começa muito cedo. Né? E aí a coisa vai se estendendo, a gente não se importa. Eu já trouxe para cá, não sei se foi na terça, mas no domingo com certeza, aqueles degraus da obsessão, que a gente começa naquela influenciaçãozinha pequena, tudo irrita a gente, tudo a gente se contraria, as pessoas às vezes falam uma bobaginha, a gente distorce, leva a mal. A influenciação começa ali. Quer dizer, uma obsessão. Que influenciação todos nós temos. Não tem como correr disso. Porque é o plano espiritual influenciando o plano material. Isso acontece com todo mundo. Só que, quando a coisa vai se tornando mais séria, vira obsessão. A gente fica dando ouvidos, né? Fica dando trela e acontece, né? Uma obsessão. Aí começa aquele processozinho da gente começar a ceder os nossos pensamentos, os nossos sentimentos. Isso começa muito sutilmente, muito sutilmente. E a coisa vai se prolongando, vai piorando, vai se agravando até num estado de subjugação total, onde ocorre essas coisas, as pessoas têm que ficar, inclusive, às vezes, amarradas, né? Trancadas, porque a coisa é muito triste. Então, o processo reencarnatório, tudo isso tem que ser levado em consideração quando o espírito vai fazer a sua escolha de provas, para ele poder, né, digamos assim, aportar aqui na Terra, né? Desembarcar aqui na Terra. O número de existências corpóreas é limitado ou o espírito se reencarna perpetuamente, né? Quer dizer, imaginemos, se a gente não quer voltar, imagina a ideia disso ser eterno. Perpetuamente, olha que coisa mais cansativa, né? De ir e vir, de passar por tudo, de ter medos, temores e tudo mais, né? Só de pensar nessa ideia, né, de eternidade, alguma coisa que eu não sei a vocês, mas a mim incomoda. Porque eternidade é eternidade, não tem medida, não tem nada, não tem ideia, é uma coisa terrível, né? E aí a gente fica imaginando, eu vou então reencarnar perpetuamente, eles dizem assim, a cada nova existência, o espírito dá um passo na senda do progresso. Um passo. É melhor do que não dar nenhum, mas é um. A cada nova existência, o espírito dá um passo na senda do progresso. Quando se despojou de todas as suas impurezas, olha, esse advérbio todas também me faz o mal, todas as suas impurezas, não precisa mais das provas da vida corpórea. Mas até lá é muito chão para caminhar, não é? A gente fica imaginando, olha só, é fácil a gente entender esse um passo. É fácil, não é difícil, não. Porque nós achamos que a gente sabe muito, que a gente é bonzinho demais. Nós nos achamos, né? A gente se acha, né? Aí, basta uma pessoa falar uma coisa que nos desagrada para a gente descer muito baixo, muito mesmo, né?
Muito mesmo. Eu tenho uma cachorra, você já sabe que eu amo cachorro, né? Então eu digo assim, Bela, você vai do Principado a Ralé. Num segundo. Aí eu fico pensando assim, e eu também. Eu fico vendo ela fazer essas coisas porque ela é uma princesa. Uma rainha na rua. Linda, maravilhosa, anda com aquele andar maravilhoso, simpática. Num segundo ela vê um cachorro. Pronto, acabou. Tudo, ela vai para Ralé. Ela faz um barraco que é uma coisa horrorosa. Eu digo, que dê o Principado? Que dê a majestade? Não tem, é um horror. Aí tem hora que eu me vejo nessa mesma situação. Estou enlevada, pensando, feliz comigo. De repente uma pessoa fala uma coisinha que não me agradou. Eu faço a mesma coisa, eu desço do Principado a Ralé. O meu sentimento muda, o meu sangue vai para o cérebro, eu quase que tenho um derrame. Então, olha só, dá para entender que a gente só dá um passo em cada encarnação? Dá para entender. Que nós não estamos com os dois pés naquele degrauzinho que a gente acha que está, a gente está com a ponta do dedão só. Aí, ó, basta um olhar que a gente não gostou para esse dedo escorregar já para o degrau de baixo e às vezes vai para o outro. Fica um pé naquele que a gente acha que está e desce o outro pé para o outro. Pronto, acabou. Então, não é difícil a gente achar, a gente entender que a gente dá um passo só. Não é difícil isso. Pelos nossos temperamentos, né? Pela nossa ansiedade, pela nossa tensão, não é? De mansuetude, a maioria da Terra não tem nada, né? Não tem nada, a gente ainda é bastante bélico. Por isso que esse é um plano de expiação também, não é provação só. Se fosse provação, estava muito bom, mas é de expiação, é de resgate de dívida passada. Então a gente tem que reconhecer que nós não estamos com essa bola toda. Né? A gente tem que trabalhar muito, mas muito mesmo. E a gente exige demais das pessoas. A gente espera demais dos outros. Mas a gente não vê que a gente não oferece 1/10 do que a gente espera dos outros. Né? 1/10. Aí às vezes a gente fica pensando, observando a natureza, que é o que mais nos faz crescer, né? Entender sobre a vida, né? Aí eu estava olhando uma plantinha que eu tenho lá em casa, que eu já falei com vocês que de planta realmente eu não entendo nada e nem sei cuidar. Mas lá em casa tem uma planta, ela me ensinou tanto essa semana que eu fiquei com vergonha dela. Sabe, eu estava sentada assim, estava um pouco de mau humor, olhando pensando no que não devia, né? Aí eu olhei lá para onde a plantinha estava, né? É um lírio da paz. Olha o nome dela, lírio da paz. Eu não sei a idade dela lá em casa, mas tem muito tempo. Muito tempo. Eu não sou muito de cuidar de planta, né? A única coisa que aquela criaturinha recebe é água. Assim mesmo, de vez em quando. Quando eu vejo que ela está com a folhinha murchinha, vou lá, boto uma aguinha nela. Ela está com 5 brotos de flor, tão lindinho nascendo, tão belo. Eu olhei para ela e falei, eu não estou acreditando que você resiste, insiste em florescer. Só recebe a água, criaturinha. Como é que você resiste a isso, né? Aí eu fiquei com vergonha, porque eu não recebo só água na minha vida, né? A gente recebe tanto bem, tanto amor, tanto tudo, mas a gente acha que é pouco e não faz a nossa parte, não floresce como tem que florescer, porque tem uma coisinha que não está boa. Isso é terrível, né? Aí eu olhei para aquela plantinha, ela com 5 brotinhos lindos, só recebe aguinha quando a gente dá, porque ela não está plantada no chão, nem isso ela pode buscar. Ela está num vaso, né? Então eu fiquei com tanta vergonha, às vezes, de reclamar de alguma coisa, porque ela está com 5 brotinhos, eu acho que se eu fosse ela não tinha nenhum, né? Então a gente fica imaginando, olha, Deus é bom demais, é lição atrás de lição, de uma simples plantinha
né? De uma simples plantinha que está lá. E ela, daqui a pouco, ela vai sorrir com aquela flor linda que ela abre, né? Uma coisa linda. Aí eu fico com vergonha, sabe? Porque realmente, nós, seres humanos, se a gente for fazer uma reflexão do turbilhão de coisa ruim que passa pela cabeça da gente durante o dia, a gente se envergonha. A gente se envergonha. Porque no final da noite, quando a gente vai fazer aquela reflexão, a gente fica, gente, não foi para isso que eu nasci. Não foi para isso que eu estou aqui. Se eu não estou gostando da minha vida, se eu não estou... Algo eu tenho que fazer para melhorar ela, porque eu estou no lugar certo. Nas reencarnações, nós nascemos onde tem que nascer. A gente nasce no lugar certo, com as pessoas certas e no momento certo. Não tem nada errado aí. A única coisa que a gente tem que fazer é o que aquela plantinha está fazendo. Florescer onde está plantada. Isso é o fato. Nós temos que florescer onde a gente está plantado. Não importa o que a gente estiver recebendo. Ela floresce só com aguinha, nem um adubo aquela pobrezinha recebe. Meu marido disse que outro dia botou um pouquinho. Ele ainda cuida dela. Mas eu sou horrível, eu não cuidei dela, coitadinha. Mas ela me fez tão bem essa semana que eu vou cuidar dela. Vou cuidar dela. Eu vou separar ela assim, porque ela está com muita raiz dentro daquele vasinho e ela não está feliz com aquilo, porque o rapaz da Jardilândia falou para mim que ela não pode ficar assim, tão junta, né? Que eu já fui me informar, que eu fiquei muito feliz com ela, porque ela me deu uma lição de vida essa semana muito grande. Muito grande, né? É aquela história, né? Ainda bem que é só remorso. Pior se fosse arrependimento. Porque o arrependimento, ela já teria morrido. Mas o remorso não. O remorso eu posso consertar. Então, eu já vou fazer, ela vai ser tão bem cuidadinha daqui para frente, porque ela foi uma grande mestra. Mas a vantagem que a gente tem é essa, de poder consertar. E a gente só pode consertar quando a gente reconhece o erro. Se a gente não reconhecer o erro, não tem conserto. É por isso que a gente dá só um passo. Né? Dá só um passinho, porque a gente não acha que errou, né? Ainda temos aí muitas coisas para aprender sobre reencarnação e nós vamos muito vagarosamente nesse assunto. Começando pela plantinha, nós vamos muito vagarosamente sobre esse assunto porque é muito rico. É muito rico. Falar de reencarnação em centro espírita não é chover no molhado, pelo contrário, né? É a base, é um dos princípios da doutrina espírita, né? A pluralidade das existências. Vamos continuar estudando, vamos continuar aprendendo com tudo, com tudo. É uma pedrinha no meio do caminho. Não sou Drummond, não, mas há uma pedra no caminho de todo mundo, né? E ele sabiamente disse isso, há uma pedra no meio do caminho, no meio do caminho tem uma pedra. Não chuta, não, que a unha voa. É melhor cuidar dela, é melhor respeitar. Bota a bichinha para o lado assim e não pisa em cima, porque machuca o pé. Então, a gente aprende com tudo que há. O maior professor que existe, Deus, né? Então, Deus criou o universo, criou o mundo, criou os mundos todos. E, através da sua obra, ele se torna nosso professor constantemente através da sua obra, né? Seja o que for, um pedacinho de madeira, uma plantinha, seja o que for, a gente aprende muito. Como as crianças, né, aprendem com o que elas veem e não com o que elas ouvem. Então não são palavras que ensinam, são atitudes, são as coisas acontecendo no mundo, né? Isso tudo vai ensinando cada um de nós e nós estamos aqui para aprender. Muita paz para todos, continuemos a estudar a doutrina que vale muito a pena. Muita paz.